A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra. Eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? De sábado, glórias a Deus, né? Mais um dia vencido para a honra e glória do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Basta nós permanecer nos caminhos de Deus que Deus continua nos ajudando. Amém. Meus irmãos, Deus, Ele é tão maravilhoso que antes dele nos dar uma benção, meus irmãos, Ele coloca nós à prova, amém. Ele coloca nós no deserto para ser moldado conforme Ele quer, amém. E quando nós saímos do deserto, amém, meus irmãos, pela obediência, pela fé, nós saímos outra pessoa. Quando nós chegamos na terra prometida, ou nas bênçãos de Deus, meus irmãos, que nós alcançamos, as bênçãos do Pai, pela caminhada, né, tão longa, né, meus irmãos? Tem pessoas aqui que estão numa caminhada longa, né? Há muito tempo vem clamando ao Senhor, né, por uma cura, por uma bênção financeira, né, meus irmãos? Uma mudança de vida na família, ou uma mudança no marido, na esposa, ou nos filhos, ou na filha, né? Então muitos vêm caminhando, e nós não podemos parar, desanimar, amém? E muito menos, meus irmãos, ficar murmurando, né, contra Deus, colocando Deus à prova, amém, meus irmãos? Não, nós temos que seguir em frente, amém? Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida é Deus nos provando, para ver se nós vamos seguir, né, os mandamentos dele, para ver se nós vamos, né, seguir em obediência, para ver se nós vamos murmurar ou se nós vamos louvar e seguir em frente. Então Deus, ele coloca nós à prova. Ele coloca nós no deserto para nos moldar, para nós, quando chegar a hora de Deus na nossa vida, meus irmãos, amém? Não que ele não esteja presente todos os dias conosco. Ele está. Mas quando chega o dia, o tempo de Deus nos abençoar, de Deus fazer o que já está escrito antes de nós nascer, amém? Nós temos que ser aprovados. Amém, meus irmãos? E infelizmente, desde os tempos antigos, muitos não são aprovados nos caminhos de Deus. Muitos desanimam pelo tempo da espera, muitos desistem, meus irmãos, né? Muitos param de orar, fala que não adianta ficar orando porque nada acontece, amém? E muitos, meus irmãos, não acessam a totalidade das bênçãos do Senhor, por quê? Não acessa as promessas, a terra prometida, não consegue atingir, desculpa, meus irmãos, não consegue atingir a totalidade das bênçãos do Senhor. Por quê? Porque murmura. Porque mesmo Deus mandando providência todos os dias, amém? Mesmo Deus, você já viu Deus fazer na sua vida, você já viu Deus trazer providência, você já viu Deus agir quando havia um impossível na sua vida, Deus agiu e te deu, né, ali a providência que você estava precisando. Teve muitas coisas que você queria parar, Deus falou, não, não para, que eu vou te dar vitória. Ele te deu vitória, amém? Mas você não vai alcançar a totalidade de Deus se você andar murmurando, reclamando. E tem muitas pessoas, meus irmãos, que mesmo já vendo Deus fazer na sua vida, já viu Deus agir, anda murmurando, reclamando, amém, meus irmãos? E não consegue. Morre no deserto. Morre com a promessa em sua vida, mas não consegue acessar a totalidade de Deus. Amém, meus irmãos? Então nós temos que andar certo com Deus.
para que nós venha a ser aprovado. E Deus, ele está querendo que você seja aprovado. Porque primeiramente, meu irmão, ele quer que você venha a ser salvo. Amém. Depois, amém, meus irmãos, de você estar escrito no livro da vida, porque você foi aprovado, as bênçãos de Deus começam a chegar na sua vida. Você começa a viver a totalidade das bênçãos do Senhor. Mas nós precisamos se esforçar. Porque deserto não é fácil, meu irmão. Esperar pelo tempo de Deus não é fácil. Amém. Nós temos que esperar confiantemente pelo Senhor. Não tem outro caminho, meus irmãos, para eu e você atingir a totalidade das bênçãos. Amém. Nós temos que obedecer, nós temos que se esforçar na presença de Deus. Não tem outro caminho, não tem como desviar, não tem como nós pular a etapa, não tem. Nós temos que continuar firme com Cristo Jesus, com Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. E Deus, Ele coloca nós na prova para nos aprovar lá na frente. Mas infelizmente tem muitos que vão ser desaprovados. Por quê? Porque Deus já mostrou que é Deus que está na sua vida. E você continua murmurando, reclamando. Amém? Pare de murmurar. Pare de indagar a Deus. Espere o tempo dele, que é melhor, perfeito e agradável. Quando chega o tempo de Deus, meus irmãos, na nossa vida, amém? Deus, ele abençoa em meio à paz, sossego, tranquilidade, felicidade, por completo. Amém? Deus, ele não vai entregar para você uma benção faltando algo. Ele vai te dar uma benção por completo, onde vai te trazer alegria, te trazer paz. Amém? Então saiba esperar o tempo de Deus. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Amém, meus irmãos? Não é fácil esperar o tempo de Deus. Eu recebi promessas, meus irmãos, quando eu tinha 15 anos de idade. Amém? Até hoje não foi cumpridas, mas eu estou na espera. Nós temos que esperar, deixar o tempo de Deus agir sobre nossa vida. Amém, meus irmãos? E lá, olha a palavra de Deus, né, que ele vai falar conosco nesta noite, lá em Êxodo, capítulo 16, amém? Versículo 4. Deixa eu tomar água aqui, meus irmãos. A boca seca com esse calor, né? E os remédios que eu tomo, né? É muita água que a gente bebe, né? Com esse calor, meu Deus. Olha a palavra de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus para a sua vida. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então aqui Deus estava colocando o povo de Israel à prova. Se anda na lei ou não, se anda na obediência ou não. Então, tem muitas pessoas que hoje estão passando pelo deserto, meu irmão, achando que é coisa de Satanás. Problemas, adversidades na saúde, no financeiro, né? E acha que é Satanás, mas não. É Deus colocando você, amém, à prova. Mas ele coloca nós à prova, meu irmão. Amém, meus irmãos? Para nós chegar lá no final ser aprovado. Porque ele quer nos abençoar. Deus, ele quer nos dar o melhor dessa terra.
mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Deus faz a dele. Amém, meus irmãos? Ele coloca nós à prova, ele permite nós entrar no deserto. Amém? Mas a vontade de Deus é que nós venha sair. A vontade de Deus é que nós venha ser aprovado. Amém? Para que nós venha receber não só a promessa, amém? Não só bênçãos de Deus, mas que nós venha receber do Pai o galardão da vida eterna. Porque é isso que a fé e a obediência nos traz. Amém? Nos traz o galardão da vida eterna, mas nos traz bênção com paz. E Deus aqui colocou o povo à prova. Mas o povo, meu irmão, esse povo morreu tudo no deserto. Não acessaram a terra prometida. Quem acessou a terra prometida foi os seus descendentes. Amém? Porque Deus manteve a promessa. Mas aqueles que recebeu a promessa, meu irmão, morreram no deserto. Então aqui é mais uma prova que vai de encontro com aqueles que falam, eu tenho promessa, eu não morro. Morre sim, e sem a promessa. Deus, ele é fiel para cumprir a promessa na nossa vida. Mas se eu e você for rebelde, se eu e você não obedecer e viver murmurando, viver reclamando, nós vamos morrer no deserto sem a promessa. Amém? Mas aqueles que andam em obediência, aqueles que se esforçam, amém, na presença de Deus, Deus tem prazer em honrá-lo na terra. Deus honra pessoas. Amém? Deus deu uma palavra para Noé, pois ele obedeceu e Deus honrou Noé e sua família. Deus deu uma palavra a Abrão e Sarai, pois ele cumpriu a palavra e honrou Abrão e a Sarai na terra. Deus tinha promessas a Isaque, pois Deus honrou a palavra, porque foram um povo obedientes. Amém? Amém, meus irmãos? Deus prometeu Moisés para levar o povo até a terra prometida. Amém, meus irmãos? Era Moisés que era para chegar até a terra prometida. Mas por causa de uma falha de Moisés, Deus não permitiu ele chegar na terra prometida. Amém? Deus pediu para ele falar com a rocha. Amém? Pois ele estava nervoso com o povo e bateu na rocha. Deus repreendeu ele logo em seguida que ele bateu na rocha. Saiu água? Saiu, que o povo estava precisando. Mas Deus falou com ele. Por que não me obedeceste, Moisés? Por causa da desobediência, você não vai entrar na terra prometida. Pois não entraram, nem Arão, amém, meus irmãos, nem a irmã de Moisés, que é a Miriam, e nem o Moisés. Por quê? Por causa de uma desobediência. Então, quanto mais nós se esforçar, meu irmão, na palavra, na presença de Deus, nos direcionamentos de Deus, melhor vai ser a nossa caminhada no deserto. Amém? Mais rápido nós seremos aprovados. Mais rápido nós chegamos à terra prometida. Agora, se o povo continuar na desobediência, como o povo aqui de Israel, amém, que ficaram 40 anos no deserto. Era para ficar 40 dias, meus irmãos, pelo
os estudiosos, era para ficar só 40 dias no deserto e avançar para a terra prometida. Mas ficaram 40 anos por causa da rebeldia, da desobediência da palavra. E tem pessoas que já faz muitos anos que estão orando, estão buscando, mas são desobedientes na presença de Deus e não conseguem sair do deserto. E Deus quer te dar, Deus quer te aprovar, Deus quer te abençoar, Deus quer que você venha acessar a terra que manda leite e mel. Mas você precisa se esforçar, meu irmão, andar certo, porque Deus está te aprovando para que você venha a ser aprovado. Então não seja rebelde. Quando você se pegar reclamando, murmurando, liga um louvor, vai louvar. Amém. Enquanto você lava a louça, limpa a casa, louve. Você, homem, quando você trabalha, coloca o foninho de ouvido, vai louvar em pensamento. Amém. Tira um tempo para Deus, para agradecer pelo dia, mesmo cansado, mesmo que seu dia deu errado, agradeça ao Pai, para que você venha acessar, né, a terra prometida mais rápido, para que você saia do deserto, para que você venha a ser aprovado por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Olha só que direção que Deus nos deu, né, nesse início de ano, né? Deus vem dando chave para nós abrir porta, para abrir caminhos pela palavra. E olha que direção que Deus nos deu nesta noite de sábado. Amém, meus irmãos? Se esforça na presença do Pai. Deus, Ele quer o melhor para a sua vida. Deus quer te tirar desse deserto o quanto mais rápido. Amém, meus irmãos? Deus não tem prazer, amém, na morte do teimoso, do desobediente. Não, Deus não tem. Deus se alegra quando a pessoa obedece, quando a pessoa faz tudo certo conforme Deus quer. Deus se alegra, o céu se alegra, porque Deus ama, amém, a nos abençoar. Deus, Ele ama nos abençoar, de dar o melhor dessa terra, pela obediência. Amém, meus irmãos, pela fé, pela perseverança. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Se você, irmão, irmã, gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha, compartilhe, ajude o canal de Cristo, meus irmãos. Ajude a levar essa palavra para mais pessoas. Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu gostei. Aperta o botãozinho aí, você não paga nada. E assim você está ajudando o canal. Amém. Glórias a Deus. Está ajudando a Deus a semear a palavra. Porque daí o YouTube vai entender, meu irmão, que esse conteúdo é relevante, vai passar para outras pessoas. Ajude. Compartilhe, deixe seu joinha. Amém, meus irmãos. Assista os vídeos inteiros. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos.